a política responsável não é aquela que vem com a solução. Ela tem princípios, ela tem valores. Depois ela desce pro play para ouvir os pares. O Thiago Albrecht, meu chefe, ele tem uma frase mais ou menos assim, né? Que 80x parte para entender o problema é ouvindo. Sami, tá na escuta. Tá na escuta. Então, a política tem muita fala. Mas, às vezes, a solução está em observar, em escutar e depois construir com os pares. Você começou em 2014, aquela transição toda e aprender sobre a política. Ali você já começou a perceber que existia uma certa polarização. Como é que é a sua opinião sobre esse tema? E como é que a gente pode resgatar bons fundamentos da boa política, transparência, coerência ideológica, foco em resultados e coragem moral dentro desse cenário da polarização? Sim. Eu gosto... O Michel Temer é um dos políticos que eu admiro, embora ele tenha indicado o Alexandre de Moraes. Eu assim, não é perfeito, como tu né? vê o novo dentro dessa Isso, da proveito? Isso. E aí ele fala do termo radicalização. Por quê? Porque ele diz o seguinte, o Michel Temer. A polarização, ela é da política. Mas a radicalização é o grande problema. Porque a radicalização, ela fecha você para receber coisas de todos os lados, né? E o novo, eu acredito que o novo, nesse contexto de polarização e de radicalização, o novo, ele é um partido que se propõe, é um partido responsável, né? E que eu digo que é um equilíbrio, que traz um equilíbrio pro debate, né? Então, na minha atuação como chefe de gabinete na Câmara dos Vereadores, eu posso ver muitas vezes o novo articulando e buscando extrair o que tem de bom nas coisas, nas ideias, né? Então, o novo pra mim, ele é responsabilidade, ele é coerência. 2014, sim, começou o movimento, a gente teve a questão das passagens, eu passo pela FURG, passo por isso. Quando eu chego no novo, eu chego como... O novo também reflete muito sobre mim. Eu não gosto de radicalização. Eu não me sinto confortável com a radicalização, né? Eu não me sinto confortável em ter que romper o relacionamento com alguém que pensa diferente de mim. Então, a primeira vez que eu lido com uma pessoa que se diz esquerdista, e eu disse assim, onde tu sumiu? Nossa, eu acho que aqui tem que acabar, aqui a amizade. Eu, por que isso? E aí eu encontrei a pessoa assim, eu fechei com ela na rua, fulano, incrível, super feliz. E eles, não, é porque as ideias chegam a um ponto que divergem, então não tem como ter relacionamento. É difícil. E o meu lar, no meu lar nunca divergência de pensamento foi sinônimo de rompimento de relacionamento. Porque se o nosso princípio e valor é liberdade, se o nosso princípio e valor ele é uma coisa que é respeitada, eu posso pensar diferente de ti e te mostrar, olha só, sabe aquele princípio? Sabe aquele valor de liberdade individual que eu e você defendemos? Essa ideia aqui que tu tá tendo sobre isso, ela produz o contrário. Pra mim isso é extremamente racional, né? Então o novo, ele vem racionalizando também o debate, mas e tem aprendido a articular também com a emoção, porque muitas vezes para eu convencer as pessoas, poxa, eu tenho que entrar para a realidade delas. Isso não é cinismo, isso é humanidade, humanização. Mas você considera assim uma ideia bem difícil de aplicar, uma vez que as pessoas muitas vezes se sentem moralmente superiores, né? Sim. Em que sentido tu diz? No sentido assim, eu vejo uma pessoa na rua, essa pessoa está deitada na rua, é um morador de rua, e se eu não olho para aquela pessoa com uma certa compaixão, eu sou um nazista, sou um fascista, e aí entra as boas intenções. Muitas vezes, não importa se estamos corretos. Eu ouvi isso do Pedro Ruas falar, você conhece ele de perto. Sim. Não importa ter razão, o que importa é estar certo. E às vezes estar certo tem uma variação muito grande. E vem aqueles remendos, aquelas coisas erradas, daí que aquela coisa dá errado, eles querem colocar uma outra intervenção em cima. Perfeito, acho que eu captei a tua mensagem. Ou seja, não importa muito o que é racional, não importa você vir com evidências, com boas comparações. Né? Claro que a gente sabe que tem um jogo de poder e etc, tudo mais, né? Mas como lidar com pessoas que se sentem moralmente superiores a você e a todos? Existe uma questão de hierarquia na Câmara, então a gente precisa... E aí tu pode falar um pouquinho dos bastidores. Isso, também. Exato. E eu vou trazer, por exemplo, como assim, hierarquia. Bom, por mais que eu veja ali que tem uma ideia que não é bacana, eu tenho que me tratar com a pessoa de igual para igual. Então eu sou igual aos assessores do Pedro Ruas, por exemplo, e o meu vereador é igual ao vereador Pedro Ruas, nesse sentido de
equiparação. Sim. Então eu tenho que primeiro entender essas coisas como assessora, tá? Vamos trazer a pauta de moradores de rua em Porto Alegre, como tu bem trouxe aqui, né, e citou ali a questão. As soluções, ambos, direita e esquerda, veem isso como uma coisa que precisa ser resolvida na cidade. Primeira coisa, para os moradores de rua, porque eles são seres humanos que possuem dignidade. É a mesma dignidade que o morador de rua possui, eu possuo. Não existe quem possua mais, não existe quem possua menos, né? Então, mas eles estão sob uma condição ali de vulnerabilidade. Mas quem passa por ali e não conhece aquele morador de rua, também está numa condição de vulnerabilidade. Óbvio. Então, como a gente vai conciliar interesses? Então, o que se faz? O que a radicalização faz? Ela diz assim, é culpa de você. Vocês querem tirar o morador ali para a cidade ficar organizada, né? Aí o outro lado diz, tem que pegar mais. Não é assim. E vocês querem que eles fiquem à míngua. Olha só, não vai resolver. Então, o que a gente precisa entender? O frio está acontecendo em Porto Alegre, a gente está no inverno, né? Moradores estão morrendo nas ruas por causa do frio. Eu pergunto pra vocês, é por causa do frio? Aí vai lá o Partido Novo, pega os dados e começa a entrar pra política social da cidade e entender o que está acontecendo com os moradores de rua aqui em Porto Alegre. Esse fulano aqui, esse óbito aqui, ele já era acompanhado pela prefeitura há X tempo, a situação é esse. Pô, tu já tem dados. E aí tu começa a traçar uma política pública de acordo com a realidade daqueles moradores, de cada morador. A política responsável não é aquela que vem com a solução. Ela tem princípios, ela tem valores. Depois ela desce pro play para ouvir os pares. O Thiago Albrecht, meu chefe, ele tem uma frase mais ou menos assim, né? Que 80x parte para entender o problema é ouvindo. Sami, tá na escuta. Então, a política tem muita fala, mas às vezes a solução está em observar, em escutar e depois construir com os pares. Se pro Pedro Ruas é importante, agora eu tô falando aqui, gente, não como uma política que fica debatendo e faz vídeo no TikTok para viralizar, tô falando, né? Sim. Mas se pro Pedro Ruas, ambos nós temos o mesmo interesse, que é a questão dos moradores de rua na cidade. O que para ele é importante e que é inegociável? É inegociável que nessa pauta X coisas aconteçam. Então, isso aqui para nós dá para conciliar. Então a gente tenta achar meio termo. Claro. Eu nunca vou ter na política o meu projeto 100%, entendeu? Sim.